para a palavra bendita do Senhor. Eu gostaria que nesse momento tão importante desse culto, porque até agora nós falamos com Deus, né? Até agora nós cantamos hinos, nós oramos, nós falamos. E agora chegou o momento de Deus falar conosco através da sua palavra bendita. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 7 e o versículo 36 a seguir. Você que possui uma Bíblia na sua casa, você que me acompanha, abra ela, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, do capítulo 7 e versículo 36 a seguir. Eu vou aguardar aqui um período rapidinho enquanto você procura aí na sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7 e versículo 36. É a palavra que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Você já encontrou aí? Você que está com sua Bíblia aí, já conseguiu encontrar? Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, meus amados irmãos. Deus tem uma palavra para nós. Amém? Diz-nos assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar com os seus cabelos, e beijava os seus pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E Jesus disse-lhe: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E não tendo eles com que pagar, foram perdoados ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Esta é a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Eu vou pedir aos irmãos só um pouquinho de paciência. Eu estou na minha casa, na minha sala, e às vezes o barulho de um carro, um cachorro latindo, ele vai incomodar um pouquinho essa transmissão, tá bom? Então eu vou tentar fechar o máximo que der aqui, para evitar esse som chegar e não atrapalhar o nosso culto. Mas nós vamos nos ater à palavra do Senhor. Estão aí acompanhando conosco também o pastor Flávio Lima, justamente com a sua família. Um abraço, a paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Também Mariana Elisa, minha sobrinha, né? Também Davi, esposo da irmã Sara, irmã Neia, e Maria Faria também, é a nossa vizinha, a Dona Maria também. Sejam bem-vindos nessa live aqui, tá bom? Um abraço a todos. A palavra do Senhor aqui que lemos, segundo escreveu Lucas, esse texto em que lemos, fecha para mim, por favor. Vou só pedir aqui, irmãos, para fechar. Tem uma janela aberta, ainda tem muitos ruídos aqui para não incomodar muito nessa transmissão. E a primeira coisa que nós vamos aqui aprendendo nas Escrituras, que nós devemos convidar. Voltou aí, caiu, já voltou de novo, ok? A coisa que nós aprendemos aqui é a convidar Jesus para a nossa casa, a convidar a Jesus para as refeições na nossa casa. Quantos de nós, nos dias atuais, estão deixando de lado as refeições na mesa? Já não nos reunimos mais com a nossa família ao redor da mesa para fazer as refeições. E quando nos assentamos ao redor da mesa com a família para as refeições diárias, quantos de nós estamos esquecendo de agradecer ao Senhor pela refeição que Ele tem nos dado? Mas uma coisa eu aprendi há muito tempo, que às vezes nós precisamos perder para dar valor naquilo que tínhamos. Não espere, meu amado irmão e irmã, faltar o alimento na sua mesa para você ser grato a Deus, viu? Não espere o dia que você procurar alguma coisa para comer e não ter com que se alimentar, para você orar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso de alimento. Não espere esse momento crítico, não. É o momento de você chamar Deus para a sua casa, para as suas refeições. É o momento de você orar a Deus, ensinando os teus filhos, ensinando o esposo, mesa, e você louvado, abençoado por Ele, você tem sido um privilegiado por Ele, você tem alimento na sua mesa. Então convide Jesus para as refeições e seja grato a Deus nas suas refeições. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é a primeira coisa. Agora Jesus vai se alimentar na casa de Simão, o fariseu. Só que existe no meio dessa história um acontecimento que Simão não esperava. Era uma mulher que, mesmo não sendo convidada, ela ia entrar lá porque Jesus estava naquele lugar. Outra coisa que o Espírito de Deus vai falando comigo e eu vou orientando você através da palavra. Tem pessoas que vão na tua casa, que vão procurar você, que vai atrás de você, porque sabe que na sua casa Jesus está com você. Aonde Jesus está, as pessoas procuram ir até aquele lugar. Deixa eu te dizer, se você não está tendo visita, se você não está tendo recebimento de ninguém, de vizinho, de parente, de ninguém, é porque talvez não está Jesus na sua casa, não estão vendo Jesus no meio da sua casa. Então eu faço nesta noite aqui uma falo para você aqui, convide Jesus a estar na sua casa, porque se Jesus estiver na sua casa, outros que vão ver Jesus na sua vida vão até a sua casa, vão até a sua pessoa, porque sabe que você vai ter alimento para dar para eles, alimento para a alma, você vai ter uma palavra para dar aos seus corações. Aleluia.
Louvado seja Deus. Outra coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar é que esta mulher, mesmo não sendo convidada, mas reconhecendo que Jesus estava naquele lugar, ela vai entrar e vai ter algumas atitudes que muitas das vezes eu e você, como esse Simão fariseu, tendo Jesus na nossa casa, tendo o privilégio de Jesus estar conosco, muitas das vezes nós não estamos dando a Jesus aquilo que é para ser dado a Jesus. A honra, a glória, a majestade, tudo pertence a Ele. As nossas vidas pertencem a Ele. Quanto de nós que estamos vivendo uma vida, Jesus na nossa casa, mas nós não estamos dando a Jesus aquilo que lhe é devido e merecido. Quantos de nós, muitas das vezes, estamos sendo ingratos com Deus, esquecendo de tudo quanto Ele tem feito por nós. A Bíblia vai nos ensinar, Salmo 102, se não me falha a memória, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito de bom na minha vida? O que farei eu? Muitas das vezes nós nem lembramos de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu costumo dizer aos irmãos, os irmãos da nossa igreja sede aqui em Brasópolis que está nos acompanhando, irmãos, se nós pararmos para analisar, desde que nós voltou aí, está caindo um pouquinho aqui, irmãos, tem um pouquinho de paciência, já voltou aqui, tá? Às vezes cai, mantenha aí na live que ela vai cair e vai voltar. A internet não é 100% aqui não boa, mas Jesus é bom, Jesus é bom. Eu falo para os irmãos na nossa igreja sede ali, muitas das vezes, quanta coisa Deus já fez por nós hoje, ao levantarmos, né? A gente mas abrimos os nossos olhos e enxergamos aquilo que está ao nosso redor. Isso é uma dádiva de Deus. Você sabia que tem pessoas que às vezes deitam, quando elas acordam, e já acordam sem visão, acordam cegas, deficientes visuais? Você percebeu que hoje Deus já foi abençoador na sua vida quando você acordou e abriu os olhos e enxergou? Você percebeu que você estava numa cama, debaixo de um teto, dentro de uma casa, e quantas pessoas não tem uma casa, não tem? Você levantou, tomou o seu café, você passou um dia na sua casa, fazendo o papel de cidadão, como nós estamos fazendo na quarentena, né, dentro da nossa casa, sendo exemplo. Outra coisa, irmãos, crente tem que ser exemplo, viu? Não seja desobediente, não fique na sua casa. Tem pessoas que recebeu aí a dispensa do seu trabalho e quer ficar andando na rua. Não faça isso, fica na sua casa, irmão. Vamos fazer a nossa parte como cristão. Não vamos ser pé de tropeço para as pessoas nos apontar e dizer lá os crentes desobedecendo. Não faça isso. Mostre que Jesus está na sua vida. Seja obediente, viu? Seja obediente. Mas Deus tem dado para nós alimento, casa, Deus tem dado saúde. Quanta coisa Deus tem feito por nós. E às vezes nós não sabemos agradecer. Jesus está na nossa casa como estava na casa de Simão. E nós muitas das vezes não fazemos o que temos que fazer para Jesus. E essa mulher agora que viu Jesus na casa de Simão, ela entra agora sem ser convidada. A Bíblia diz que ela vai fazer o que Simão não fez. Era do costume do judeu que quando o visitante chegasse na sua casa, o anfitrião que havia o convidado para essa refeição, ele deveria ter um beijo para dar na face daquele que ele haveria de receber. É chamado o ósculo santo, é o beijo, né? Ele chegava no convidado e dava um beijo na face do seu convidado, e aquilo ele estava declarando a sua alegria, a sua satisfação para com o seu convidado. Eu lhe pergunto, você tem sido grato porque Jesus está na sua casa? Ali também, dentro do costume, ele deveria ter óleo para jogar na cabeça do seu convidado. O anfitrião tinha que derramar o óleo na cabeça, porque o convidado vinha debaixo de um sol escaldante.
Então o óleo ajudava a refrescar a cabeça, e ele descia, aquele óleo refrescava, trazia um bom odor. Era obrigação de Simão, Simão não fez. Era obrigação também daquele que recebe o visitante, ter uma bacia com água, lavar os pés daquele que havia chegado de viagem talvez, e ali enxugar os seus pés com uma toalha, como o próprio Senhor Jesus deu exemplo na última ceia, de lavar os pés. Isso era símbolo de humildade do anfitrião, e Simão não fez. Aí eu falo para você quantas vezes eu e você não estamos sendo humildes na presença de Deus. Nós precisamos descer mais, nós precisamos nos humilhar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos consagrar mais. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Está precisando, irmão, eu e você colocar a boca no pó, orar mais, buscar mais. Agora chega um momento caótico no nosso país, no mundo. Aí as pessoas lembram de Deus, mas vamos orar. Ficar falando somente de um caos não vai resolver, irmão. Nós precisamos colocar a boca no pó, buscar a Deus em oração, para que Deus possa responder o nosso clamor. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Vamos clamar a Deus, irmãos. A Bíblia diz para clamar a Deus. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Nós precisamos fazer aquilo que é devido da nossa parte para com o Senhor Jesus. Simão não fez, e aquela mulher fez. Aquela mulher fez, e Jesus disse: olha, Simão, tudo o que era para você, que me recebeu na sua casa, deveria ter feito, não fez, essa mulher fez. Tudo isso que era para você fazer, você não fez. Então, irmãos, o que é para nós fazer, nós devemos fazer. Aquela mulher, pela sua atitude que ela teve, de ungir aos pés do Senhor Jesus com lágrimas, ela preparou perfume para os pés do Senhor Jesus, enxugou os pés do Senhor com o próprio cabelo, ela enxugou os pés do Senhor Jesus. Jesus chamou agora Simão e disse: Simão, eu tenho uma história para te contar. 2 homens deviam, um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar, e os 2 foram perdoados. Quem é que ficou mais feliz, Simão? Fala para mim. Ele disse: é lógico que é quem devia mais, quem devia 500. E Jesus falou para ele: disseste bem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Simão: Simão, você é bom de conta, né? Quem foi mais perdoado? Quem devia 500. Então, Jesus diz: quem mais foi perdoado, mais ama. Irmão, deixa eu te explicar de novo. Quem mais foi perdoado, mais ama. Aí tem gente aí que fica falando: eu não entendo por que a pessoa matou, a pessoa roubou, a pessoa fez tanta coisa de errada, agora ela corre para a igreja e vira santo. É claro, por quê? Porque a Bíblia diz que quem mais é perdoado, mais ama. Agora está cheio de gente achando que não tem pecado. Tem muita gente achando que não está devendo nada para Deus. Tem pessoas que acham que ela é boazinha, que ela vai para o céu só por causa da sua boa ação, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Se você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, você não vai para o céu. Jesus disse: olha, quem reconhece que tem pecado e é muito perdoado por Deus, esse aí muito ama. É por isso que tem pessoas que vão na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E aí tem gente que não entende por que a pessoa quer ficar enfiada dentro da igreja. É porque ela foi perdoada. E quanto mais perdoada ela foi, mais ela ama Jesus e ela quer estar na casa de Jesus. É por isso. Essa mulher foi perdoada. E o próprio Simão disse: se esse homem, Jesus, soubesse quem era essa mulher, ele nem deixava ela tocar nele, porque ela é pecadora. Irmãos, quem de nós não comete pecado? Quem de nós não comete? Nós não podemos ser praticantes do pecado.
Mas tropeçar no percurso dessa carreira proposta, quantos de nós, irmãos, acontece de tropeçar? Nós somos seres humanos e estamos sujeitos ao pecado. Por quê? Porque é uma caminhada até Jesus nos recolher. Até que isso aconteça, se nós não vigiarmos, como diz a palavra de Deus, nós vamos cair, vamos tropeçar, vamos cair, mas não vamos ficar prostrados. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor nos sustenta. Nós devemos vigiar, orar para não cairmos. Mas alguns não conseguem, alguns caem, alguns até ficam por um período prostrado. E ao invés de nós julgarmos, nós devemos dar as mãos, levantar essa pessoa e dizer: Cristo, Ele te perdoa. Cristo, Ele não quer ver você prostrado. Cristo quer te levantar, Ele quer erguer você novamente para você servir a Ele com todo o amor, com toda a sua alma. Essa mulher foi muito perdoada. E por isso ela estava dedicando a Jesus a sua gratidão. Ela estava reconhecendo na pessoa de Jesus aquele que poderia perdoar os seus pecados, ao contrário de Simão, que estava acusando ela dos seus pecados. Jesus já tinha perdoado. Mas o que me chama a atenção nesta palavra, e é nisso que eu quero agora entrar para falar para você que Deus falou comigo nesta tarde. O que me chamou a atenção é que, ao invés de lavar os pés do Senhor Jesus numa bacia de água, como Simão deveria ter feito como um bom anfitrião, a Bíblia diz que essa mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas. Lágrimas. E é sobre isso que eu quero falar com você também nesta noite. Você tem chorado na presença de Deus? Nas suas orações você tem se humilhado perante Deus, você tem derramado lágrima, porque tem gente, irmão, me perdoe aqui a expressão, tem gente que chora assistindo filme, tem gente que chora assistindo novela, tem gente que está chorando aí desesperado por causa do caos que está no mundo, mas não consegue chegar na presença de Jesus e chorar e dizer: Senhor, eu preciso ser perdoado, eu preciso, meu Deus, sentir o teu amor. Tem pessoa que não chora mais na presença de Deus, está que nem árvore seca, às vezes não dá mais nada, irmão. Nós precisamos chorar na presença do Senhor. Eu me lembrei que agora, há quase 20 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho da Tarde da Bênção na cidade de Taubaté. Às quartas-feiras nós fazíamos a oração, uma campanha da bênção na quarta-feira à tarde. E eu me lembro que um dia, ao dirigir aquele trabalho, eu disse assim: irmãos, nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar. Nós vamos orar pelas nações, vamos orar pelas crianças da África, que tinha na época, estava muita criança morrendo, muita criança passando fome. E então eu pedi aos irmãos daquela Tarde da Bênção para nós levantarmos um clamor pela nação da África. E aí eu disse: irmão, dobra o seu joelho, mas eu vou pedir, não levanta, irmãos, do seu joelho aí no chão, não levanta ele no chão, enquanto você não conseguir derramar uma lágrima de sinceridade diante de Deus. Comece a pensar que você teve a comida para comer. E quantas crianças, irmãos, eu me lembro que naquele dia que eu pedi para os irmãos estarem orando, eu tinha visto uma foto de uma criança na África. Ela estava seminua porque não tinha roupa para vestir, ela estava sentadinha no meio do lixo. Ela pegava ali com a sua mãozinha toda suja, ela pegava a comida do lixo e ela colocava aquela comida do lixo na boca. E eu disse: Deus, nós temos pão para comer todos os dias, nós temos alimento em abundância no nosso país, e aquelas crianças estão lá, estão perecendo, não tem o que comer. Eu disse: irmão, lembra disso, você precisa se comover, você precisa entender o quanto Deus é bom para contigo e o que Deus tem ainda para fazer na vida de muitas pessoas, mas você precisa derramar uma lágrima na presença de Deus. E quantas pessoas já não choram mais perante Deus? Quantas pessoas já não oram mais, já não servem ao Senhor com alegria mais? Tem gente que vai na igreja só por ir, tem pessoas que agora, eu quero ser crente só por nome. Por quê? Porque agora é moda. Eu sei, irmãos, eu estou transmitindo esse culto ao vivo, eu sei
que tem muitos cultos acontecendo. Eu sei que muitos vão me criticar, por que o pastor tem que estar ali de gravata, tem que arrumar como se fosse o culto? Para mim é o culto, não importa se ele tem púlpito, se não tem. Eu quero colocar, e eu sei que dentro da minha alma eu estou oferecendo um culto a Deus, sabe por quê? Porque dentro de mim está feliz com Jesus, e eu quero oferecer o meu melhor para Jesus. Respeito, cada um que quer fazer o seu culto da forma que quer fazer, mas nós não podemos perder a essência de dentro de nós, de sermos agradecidos ao Senhor, viu? De sermos gratos ao Senhor. Você sabe por quê que eu estou aqui, ó, um púlpito que está aqui? Porque essa aqui é a minha maneira de agradecer a Deus. Deus, eu não posso estar lá no templo, mas um pedacinho dele eu estou aqui, ó. Um pedacinho dele está aqui. Um pedacinho da igreja está aí, ó. É você, viu? Você que está participando aí desse culto, você faz parte da igreja de Jesus. E o diabo pode se levantar de todas as formas, irmãos, tentar parar a igreja, mas ele não vai conseguir parar a igreja de Jesus, não vai, porque Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, na sua casa, viu? Não tenha vergonha dos seus vizinhos ouvirem você não. Viu? Eu estou falando até alto aqui para você conseguir me ouvir bem. Aqui eu tenho certeza que meus vizinhos estão todos me ouvindo aqui, mas eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sirvo a Jesus, eu falo de Jesus, eu amo Jesus, eu vou cultuar Jesus. Ninguém vai conseguir parar a minha vida de adorar ao Senhor. Ai, que na bandara baixai. Ei, que alamantui, da rabas, ei, que alamandaia suri, que alamandaia sérvia, terranai, xarabás, tui, de camanagassúria. Eu estou sentindo aqui a presença de Jesus. Eu sei que você está sentindo a presença dele aí na sua casa. Sabe esse negócio que você está sentindo aí, está queimando, está deixando você. É Jesus que está aí com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos chorar na presença dele. Por quê, pastor Rogério? Porque a lágrima de um cristão, ela tem um poder tremendo que você talvez não reconheceu até agora. A lágrima do crente, ela tem o poder de mudar muitas coisas que talvez você não teve a experiência que eu já tive, que muitos já tiveram. A lágrima de um crente, ela pode retroceder 3 coisas que eu quero falar para você nesta noite. Você que está com a sua Bíblia aí, abre comigo aí, 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver aqui, a lágrima do crente, ela pode retroceder 3 coisas aqui, que a Bíblia vai nos mostrar. Aquela mulher chorou nos pés do Senhor Jesus e teve o melhor presente que o ser humano poderia ter da parte de Deus. A lágrima, ela move muitas coisas. A Bíblia diz aqui, em 2 Reis capítulo 20, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e tu não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, se servido de lembrar do que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois que havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o Deus do teu pai, ouvi a tua oração. Nós precisamos orar, Deus ouve a nossa oração. Escute bem, ouvi a tua oração. Verso 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus vê a nossa lágrima. Deus vê quando nós choramos.
Deus se comove quando nós oramos, mas Deus se comove também quando nós choramos. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que coisa tremenda. Deus agora vai dizer que ele vai sarar o rei, e o rei ainda vai para a casa do Senhor. Ele estava para morrer, decreto de Deus, você vai morrer, não vai viver, põe a tua casa em ordem, você vai morrer, vai descer à sepultura. Aí o homem vira para a parede, chora e fala com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu tenho feito tanta coisa correta na presença do Senhor, tenho andado no caminho do Senhor, Deus. E aí diz que ele chorou, e não foi pouco, chorou muitíssimo. Quando ele chorou, Deus lá do céu, ele ordenou ao profeta Isaías, que estava no meio do pátio, dizendo: volta, volta e leva uma mensagem para o meu servo, dizendo a ele que ele não vai morrer. E eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Eu vou dar a ele vida. Aquilo que estava para morrer, agora vai viver, segundo a Bíblia. Aí, no versículo 8, Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será sinal, por sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Olha que coisa tremenda. Tinha um relógio na época, e esse relógio era o relógio que quando batia o sol formava a sombra. Aí então o profeta diz: você quer que adianta ou quer que atrasa a sombra? Ou seja, ele está dizendo o tempo. Ele vai para frente ou vai para trás, como um sinal de Deus para a sua vida. Aí o profeta Ezequias diz assim para Isaías, verso 10: então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Se aquela sombra que ia formar por causa do sol num relógio de Acaz, ele está dizendo: se ela for para frente, meu filho, é sinal que a Terra está girando normalmente. Então, se a Terra está girando normalmente, é lógico, é óbvio que vai essa sombra para frente, vai adiantar. Ele falou: mas agora eu quero um sinal de Deus, eu quero é que volte. Eu quero que ela volte. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Ezequias estava para morrer. Ele chorou na presença de Deus. E Deus disse: você vai viver. E ele disse: eu quero um sinal. Deus falou: escolhe o sinal. Ele falou: eu quero que então a sombra do relógio agora volte 10 graus. Sabe o que ele estava dizendo? Escute bem. Sabe o que esse rei Ezequias estava dizendo para Deus? Ele está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor pare a terra. É isso mesmo que ele está dizendo. Quero que o Senhor pare a terra e faz a terra ainda voltar um pouco, dar uma marcha ré. É um pouquinho para trás. Você está entendendo o que ele está falando comigo e com você? É isso mesmo. A sombra indo para frente era normal. Ezequias disse: eu quero que a terra pare e volte só um pouquinho para 10 graus. A sombra tem que voltar. É isso que ele estava dizendo, irmão. Aí qualquer pessoa vai dizer: esse rei é meio doido, porque ele já estava para morrer. Deus faz uma promessa que vai trazer vida para ele. E ele vai falar: eu só acredito se a terra parar e voltar um pouquinho para a sombra, voltar 10 graus. É isso aí, irmão. É o impossível que Deus quer acontecer na nossa vida, fazer acontecer na minha vida, na sua vida. Talvez tem coisa que você está vivendo, você está dizendo assim: nem Deus dá jeito na minha situação. Talvez um parente teu, um vizinho teu, olha para a sua situação e diz assim: nem Deus dá jeito nessa situação, mas eu quero lançar uma palavra profética na tua vida nesta noite. O Deus que está lá nos céus e que está junto conosco aqui através do Espírito Santo, Ele vai mover céus e terra e Ele vai fazer cumprir a sua palavra sobre a tua vida. Deus, se preciso for, Ele vai mover a terra para atender o clamor da sua igreja aqui na terra. Deus faz. Deus faz. A lágrima do rei, ela retrocedeu 3 coisas.
ela retrocedeu o decreto de morte que estava sobre a sua vida. Deus tinha dito, morrerás e não viverás. Mas quando ele chorou, Deus falou, eu vou dar mais 15 anos de vida. Deixa eu te dizer, Deus quer dar vida para você, Deus quer dar vitória para a sua casa, mas Deus está esperando a sua lágrima, Deus está esperando a sua humilhação na presença dEle, Deus está esperando você buscar mais, Deus está esperando você orar mais, Deus quer abençoar a tua vida. Louvado seja Deus. A lágrima do rei retrocedeu o decreto que tinha de morte para a sua vida, e agora ele vai viver mais 15 anos. Deus mudou o decreto, não é mais para morrer, agora é para viver. A lágrima do crente move o decreto de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Está vendo esse caos que nós estamos vivendo aí? Está vendo quantas pessoas morrendo nesse mundo? Está vendo? Se eu e você colocar o joelho no chão, a boca no pó, derramar lágrima na presença de Deus, Deus move céus e terra para impedir que essas pessoas aí venham morrer novamente, irmãos. Tanta gente que está infectada, Deus vai entrar no meio dessa situação e vai livrar da morte, mas é necessário você e eu orarmos e chorar na presença do Senhor, porque a lágrima do crente muda decreto de Deus. Você está vendo essa praga toda? Deus está cobrando da humanidade. Está cobrando. O povo já não quer mais buscar Deus. As pessoas querem viver o seu dia particular, não quer lembrar de Deus, não lembra das famílias, em busca desenfreada de bens materiais, e tudo isso vai ficar. Aí Deus olha lá de cima e diz, vou dar um estalinho de Deus, vou chamar a atenção do mundo para mim, quer ver? Aí Deus vai lá e permite essa praga desse coronavírus vir aí na pessoa. Aí todo mundo quer buscar Deus, é Deus chamando a nossa atenção. Deus está buscando na terra pessoas que estavam deixando Ele de lado. Deus está falando, olha para mim, porque eu tenho coisa melhor para você. Agora precisa eu e você chorar na presença de Deus. E Deus vai mudar o decreto. E por causa de nós, da igreja do Senhor, Deus vai colocar a mão no nosso Brasil. Deus vai botar a mão sobre a cidade de Brasópolis. Vai impedir que pessoas venham a entrar em óbito aqui nessa cidade. Eu, antes da igreja ter que parar e fechar o nosso templo, o último culto eu disse para os irmãos, nós vamos orar, irmãos, e ninguém vai morrer nessa cidade por causa dessa praga. Em nome de Jesus, eu creio, Deus não vai permitir ninguém morrer com essa praga aqui em nome de Jesus. Mas para isso, eu e você temos que chorar na presença de Deus. Não adianta só falar, eu creio, não. Nós temos que se humilhar na presença dEle. Segunda coisa que a lágrima do rei fez retroceder foi o profeta. Isaías chegou lá no rei Ezequias e disse, você vai morrer, homem, põe tua casa em ordem. E o profeta, irmão, ele é assim, ele vai lá, entrega o que Deus mandou entregar e bora para casa. Ele não se preocupa se a pessoa gostou ou se a pessoa não gostou. O profeta tem que fazer isso. É bem verdade que eu sei que alguns aí vão, mas não tem mais profeta. É verdade, irmão. A Bíblia diz que profeta é até João Batista. Mas nós usamos um termo de profeta aqui na nossa linguagem, daquele que entrega uma mensagem de Deus para uma pessoa. Eu sei que nós não estamos falando desses profetas aqui, mas o que eu estou colocando para você é que quem tem coragem de deixar Deus usar os seus lábios para entregar alguma coisa que Deus quer falar com a pessoa, ele não se preocupa se a pessoa vai gostar ou se não vai gostar, desde que seja Deus falando na boca dessa pessoa, irmãos. Então, se você tem convicção que Deus te usa, entrega mesmo tudo que Deus tem para entregar. E não se preocupe se a pessoa vai receber, se ela não vai, se ela vai aceitar, não vai, se ela vai gostar ou se não vai. Profeta, entrega a profecia e vai embora. Isaías entregou, você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí foi embora. Só que a lágrima do rei Ezequias retrocedeu agora o profeta, porque Deus viu a lágrima dele e gritou dos céus lá no ouvido do profeta, agora disse assim, Isaías, volta, você está no meio do pátio, não termina de ir embora não, volta. Se fosse nos dias de hoje, irmão, quanto de nós eu falo, não Deus, eu acabei de entregar ali para o rei, que ele vai morrer, se eu voltar lá e falar para ele que ele vai viver, eu vou ser tomado por mentiroso, Tem muita gente aí no Facebook colocando, cadê os pastores que oram e que Deus cura para curar esse coronavírus? Deixa eu te dizer, não dá crédito para essas pessoas não, irmãos, viu? Fica dando crédito para essas pessoas. Nós cremos que Deus cura, que Deus tem poder para curar, que Deus ele pode fazer tudo o que Ele quer.
mas nem sempre Deus quer fazer tudo o que nós queremos, viu? Então o poder de Deus não foi perdido, Deus continua curando, Deus não perdeu o seu poder de curar, nós continuamos acreditando que Deus cura. O profeta entrega e não se preocupa, Deus falou, aí volta lá e fala para o rei que ele não vai morrer mais. Eu vou dar para ele 15 anos de vida. Isaías não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Voltou lá no rei de novo e disse, rei, tem um negócio aqui. Eu vim aqui e entreguei para você que Deus falou, põe tua casa em ordem que você vai morrer e não vai viver. Não foi isso que eu falei? Foi. Então, mas eu estava indo embora, Deus acabou de falar comigo que você sabia que eu vou viver 15 anos, porque daí o rei ficou em dúvida. Ué, você vem aqui e fala que eu vou morrer, agora diz que eu vou viver? Prova para mim então que Deus mudou de ideia, que Deus mudou o decreto dele. Deus fez o profeta retroceder também, irmão. O profeta teve que voltar, sabe por quê? Porque o profeta é homem. Aí o que eu estou querendo dizer para você, não importa o que as pessoas muitas das vezes falaram da sua vida, que lançaram sobre a tua vida palavras, essas pessoas são humanas e elas vão voltar atrás. Se você chorar, Deus vai fazer essa pessoa voltar atrás, essa pessoa vai até você e tudo vai ficar bem, creia em nome de Jesus. A lágrima retrocede, o decreto de morte de Deus. A lágrima retrocede o profeta e a lágrima retrocede a terra. 10 graus vai mudar a sombra do relógio, mas não quero que vai para frente, eu quero que vai para trás, ou seja, vai ter que mandar a terra parar e ó, uma marcha ré. É isso mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o tamanho desse Deus que nós servimos? Lavando raia, você está entendendo o tamanho desse Deus? E quando nós oramos, quando nós choramos na sua presença, Deus para a terra. Eu fico imaginando, quando Deus foi cumprir essa palavra na vida do rei Ezequias, Deus dá um grito lá dos céus, terra, para a terra. E a terra, ó, aquela freada. Agora volta só um pouquinho, terra, ó, voltou. Aí o cientista diz que aconteceu algo inexplicável, que a terra saiu do eixo dela. Sabe o que é isso? É porque Deus fez a terra parar e retrocedeu só por causa da lágrima do rei Ezequias. Você está entendendo o que Deus pode fazer quando você se humilhar na presença dele? Se nós buscarmos a face do Senhor, você está entendendo o que Deus pode fazer? É a nossa lágrima que vai mover o coração de Deus. Esta mulher que nós lemos aqui no início dessa pregação, que Lucas vai falar, ela chorou nos pés do Senhor e enxugou seus pés com cabelo. Jesus cobrou isso de Simão, disse, você não colocou uma bacia de água para lavar meus pés, mas essa mulher lavou meus pés com lágrima. E eu quero te dizer, Deus, ele não consegue ver alguém prostrado aos pés dele, derramando lágrima. Deus não consegue ver isso e não fazer nada para te socorrer. Se você dobrar o seu joelho, prostrar-se diante do Senhor e chorar na presença de Deus, Deus move céus e terra e concede a tua vitória, porque Deus lhe ama, Deus nos ama, e Deus é comprometido, irmãos, com aqueles que são fiéis para com Ele. Eu sei que alguns não concordam com isso, e eu não me preocupo também não, e eu sigo acreditando que se eu continuo fiel, Deus continua me abençoando, Deus continua me ouvindo, Deus continua concebendo as minhas vitórias, porque dele é toda a honra, toda a glória, toda a majestade, e tudo que ele fizer por mim e em mim vai ser para a glorificação do nome dele. Aí Jesus termina aqui a conversa com Simão, no versículo 50 do capítulo 7 de Lucas, que estávamos lendo, ele disse assim, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele já tinha dito que essa mulher foi perdoada dos pecados, que ele diz, quem mais foi perdoado, mais amou. Então ele já deixou bem claro que essa mulher foi perdoada. Até o versículo 49 diz que os que estavam à mesa começaram a dizer, quem é esse que perdoa o pecado? É Jesus de Nazaré. Alguém olha para você e diz, quem eles pensam que são agora, porque andava totalmente errado, agora está indo na igreja achando que essa é porque você é filho de Deus, você aceitou Jesus e Jesus te perdoou, é por isso. Jesus perdoou os seus pecados, aí ele diz assim, vai em paz, viu? É isso que ele está dizendo para mim e para você nesta noite, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Se você
não conseguiu atingir a fé para ser salvo até esse exato momento, se você até teve vontade de ir na igreja, teve vontade de aceitar Jesus e não teve coragem, alguma coisa te impediu, talvez até mesmo a sua vida que você está levando, de tantas coisas erradas que você sabe que você faz, porque o ser humano, irmãos, ele sabe quando ele está errado. O Espírito Santo testifica, e eu não preciso ser somente crente para o Espírito Santo falar. O Espírito Santo fala com todos, com todos. Nós precisamos dar ouvido. Se você anda numa vida errada, e então você fica incomodado porque você está errado, aí fica com vergonha de ir na igreja e aceitar Jesus. Eu estou dando uma oportunidade agora, você está aí me ouvindo. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador ainda, eu lhe convido aí onde você está, erguer a sua mão e dizer assim: Pai, eu quero esse Senhor Jesus como Senhor da minha alma, como Salvador da minha alma. Se você assim fizer, a Bíblia diz, se crer no coração e confessar com os lábios, Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. E você com certeza estará salvo, porque Ele disse, a tua fé te salvou. Nossa salvação é mediante a graça em Cristo Jesus. Graça é favor não merecido. Eu não merecia. Por tudo que eu já fiz de errado, antes de aceitar Jesus, por tudo que eu fiz de errado, eu não merecia morar no céu. Eu posso garantir para você, eu não merecia. Só que a Bíblia diz que é graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça me alcançou. A graça de Deus, através de Cristo Jesus, me alcançou. E mesmo as pessoas não entendendo, mesmo eu não merecendo, Deus disse, você será salvo mesmo sem merecer, porque você creu. Aí é pela fé, crer. O Evangelho de João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, eu lhe convido a abrir o teu coração e creia nesse Deus maravilhoso que nós pregamos aqui nesta noite. Creia nesse Jesus, viu? Nós precisamos, quer nesse momento ou quer em outros momentos da nossa vida, precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Por isso eu lhe convido, se você não aceitou Jesus, aceite Jesus nesta noite e deixa Ele mover sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma oração. Após essa oração eu vou dar aqui um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando e eu ir fazer mais uma oração para encerrar pelos pedidos de oração que estão ali. Eu quero só neste momento, após essa palavra, orar por você. Aonde você estiver aí, feche os teus olhos, põe a mão no coração, curva a tua cabeça, eu quero orar por você aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, abençoar a vida dos teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor, por esta live, por esse culto online que o Senhor, pela tua bondade, nos permitiu estar realizando esta noite. Eu sei, meu Deus, que o teu Espírito Santo, que moveu neste lugar sobre as nossas vidas, também moveu, Senhor, sobre a vida de cada um desses que estão assistindo e participando desse culto, ouviram também a voz do Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, continua fazendo uma grande obra sobre a vida de cada um. Vai perdoando os pecados, Senhor, libertando daquilo que precisa ser liberto, abençoando as casas, as famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus, trazendo prosperidade, trazendo graça, trazendo vitória para a vida dos teus filhos. É o meu desejo, por isso eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.